com os doutores. A hora determinada para voltar ao templo a fim de explicar as divinas escrituras aos doutores para lá me dirigi em companhia de alguns pobres e meninos que me seguiam. Lá voltando a rezar a meu pai, pedi-lhe assistência e que iluminasse os doutores para se persuadirem da verdade por mim apontada. Havendo chegado muitos doutores e escribas da lei com os ministros do templo, olhava-me com olhos carnais, considerando-me pessoa vil e abjeta. Contudo, aceitaram conversar comigo, vendo a majestade de meu semblante e a graça de meu aspecto, tendo ouvido também no dia precedente a minha celestial doutrina. Depois de tê-los escutado, comecei novamente a interrogá-los e a falar-lhes com muita sabedoria e graça, e eles me iam interrogando e propondo-me as suas dificuldades. Explanava-as todas, fazendo-lhes saber abertamente que o Messias prometido já viera ao mundo. Não podia se persuadir da verdade, no entanto, não tinham o que aduzir em contrário. Reconheciam em mim a sabedoria divina e entendiam que humanamente não teria podido possuir tanta ciência e graça. Daí podiam bem deduzir ser eu o Messias prometido. De fato, meu pai transmitia-lhes luz suficiente para me conhecerem e eu, com o meu trato, bem o demonstrava. Mas rejeitavam as luzes divinas ao refletirem em minha abjeção e humildade, porque me olhavam, conforme disse, com olhos carnais, e a soberba, a ambição, a dureza reinavam neles. E por isso ficavam obcecados e diziam entre si: não é este o filho de José e Maria, pessoas humildes e do povo? Com isso tinham desprezo por minha pessoa, que, pesar trazia a meu coração esta soberba, cegueira e dureza, pois no meio de tantas luzes ficavam ainda mais recobertos de trevas por própria culpa. Muitos do povo que me ouviam ficavam maravilhados e compungidos e muito afeiçoados a mim, bendizendo a mãe que me dera a luz e chamando felizes os meus pais. As almas de alguns eram muito consoladas e criam em tudo o que lhes manifestara. Eram os poucos que estavam em graça. Terminados os meus discursos, ficou combinado que voltássemos ao terceiro dia para tratar novamente das matérias que já havia ventilado. Via muito bem que os doutores e escribas da lei tinham fins diversos e queriam ouvir-me argumentar longamente e interrogar-me mais vezes, a fim de averiguarem se a minha doutrina era verdadeiramente bem fecundada. Ao reconhecerem pelo meu segundo discurso que possuía sabedoria divina e uma doutrina à qual não tinham o que opor, começou a inveja a penetrar os seus corações. Todavia não podiam negar a si mesmos o gosto que sentiam ao ouvir-me argumentar, sendo o meu trato tão amável e cheio de graça que ficava arrebatado quem me ouvisse. Era impossível bem esconder a divindade que possuía, sem revelar de algum modo seus efeitos admiráveis a todos e especialmente às almas justas. Agradeci ao Pai por todos os louvores que me eram tributados, referia-os a Ele enquanto origem primeira de todas as minhas obras. Agradecia-lhe ainda quanto origem primeira, agradecia-lhe ainda por parte de todos os que me ouviam e pelos bons efeitos que neles causavam as minhas palavras. Rogava-lhe se compadecesse da dureza e obstinação hebraica
e comunicasse aos hebreus novas luzes e maior graça. Supliquei-lhe ainda por todos os meus irmãos obstinados que não se rendem à verdade e ao ser-lhes manifestada a sua palavra pelos pregadores evangélicos não se persuadem da verdade que estes lhe patenteam, mas permanecem na dureza e na cegueira. Pedia com ardentes suspiros, compadecido de sua miséria. O Pai mostrava-me as misericórdias que empregaria relativamente a cada um. Não obstante a perversidade de alguns, distribuía-lhes luzes e graças para aproveitarem e prevalecerem-se de suas misericórdias. Dava graças ao Pai por tudo, exaltava-o e louvava-o por tamanha bondade. Junto com os pobres, pede esmola. Tendo-me detido no templo a orar e suplicar ao Pai pela salvação do gênero humano, saí, já em hora tardia, acompanhado de alguns pobres e necessitado de alguma refeição para sustentar a minha humanidade. Por ser o segundo dia que não comia, fui pedir esmola para poder alimentar-me. Pensava como, após ter argumentado tanto, não houvera quem me oferecesse um gole d'água para restaurar-me. Era tão pobre que não trazia comigo coisa alguma e bem podia dizer, como dizia, infeliz e indigente eu sou, uma vez que me achava então privado até de minha cara mãe. Tendo recebido pequena esmola de pão, alimentei-me junto com os outros pobres que denominava meus irmãos. Havendo rendido as devidas graças ao Pai, conforme costumava, despedi-me de todos e retirei-me ao pórtico do templo, onde orei novamente. Depois dei algum repouso à minha humanidade, sentando-me no chão. Regozijava-me de estar em tamanha pobreza e pensava que então era um pequeno ensaio do muito que haveria de sofrer nos 3 anos de minha pregação. Ofereci aqueles padecimentos e aquela pobreza ao Pai em desconto das demasiadas comodidades e facilidades de meus irmãos, que jamais se contentam com o que lhes dá meu Pai e sempre vão à busca de mais haveres e comodidades maiores. Pedi desses a todos verdadeiramente contentarem-se com o necessário e não procurarem o supérfluo, no qual a maioria das criaturas se perde. Obtive-o do Pai, embora soubesse que para muitos este pedido seria vão, pois queriam seguir o que o amor próprio lhes dita. Oh, como meu coração sofria diante da pequena importância e pouca estima de meus irmãos pelas graças distribuídas por meu Pai. Oferecia esta pena ao Pai em agradecimento e gratidão por tudo o que lhes distribuía por bondade, sem que o houvessem merecido. Antes, desmereciam pela falta de correspondência a tantas graças, procurava suprir as omissões de todos. Pena de Jesus e de Maria. Depois de breve repouso, orei de novo ao Pai e pedia-lhe que naquela última discussão que devia ter no mesmo dia com os doutores, desse-lhes novas luzes para conhecerem as misericórdias empregadas para com eles ao ser-lhes mandado o Messias prometido. Os que me ouvissem tirassem proveito da minha celestial doutrina. Supliquei depois que minha querida mãe, naquele dia, me reencontrasse como já fora determinado. Ofereci-lhe a aflição de meu coração, que na verdade muito me atormentava em todo o tempo em que dela estive privado ao vê-la em tanto afã por minha causa.
enlaquecia de verdadeiro enlaquecia amor e sofria as agonias da morte pela dor de me ter perdido. Eu, qual verdadeiro filho, devia à união existente entre nossos corações, sofria a mesma pena. Eu a sofria de bom grado, porque tal era a vontade de meu pai. Para obter-lhe, havia me apartado dela. Ofereci, como disse, esta pena ao pai, pedi-lhe, pela dor que sofri com tanta resignação e pela dor de minha querida mãe, que se dignasse dar a todos os meus irmãos uma graça especial, a saber, quando tivessem de sofrer a perda das coisas mais caras, conforme disposição de meu pai, eles a sofressem com paciência e se conformassem em tudo com o seu divino querer. Como não deixara de fazer tudo aquilo que ele queria de mim, embora com grande aflição por causa da dor da querida mãe, assim concedesse a meus irmãos a graça para realizarem todas as obras a serviço de meu pai, por mais que seus corações estejam oprimidos pela perda de coisas tão queridas. Ademais, pedi-lhe que, se as almas perderem a graça, imprima-lhes estímulos tão fortes no coração que não tenham tranquilidade nem repouso até que a recuperem. E se a perdem pela culpa, readquirem-na por meio da dor e da penitência. Roguei-lhe com maior instância que apenas as almas contrita e dolente o buscasse, fossem-lhe ao encontro, não negando a graça a quem a pedir de coração sincero. Ele se mostrasse Pai amoroso e Deus misericordioso para com os desejosos de serem verdadeiros filhos e servos fiéis. Pedi-lhe ainda que, se subtrair à sua presença, as suas luzes e as suas consolações às almas inocentes, por provar sua fidelidade, conceda-lhes graças para sofrerem a dor causada às suas almas por essa subtração e não tarde muito a consolá-las novamente com a sua presença, suas luzes, suas graças e em maior abundância do que antes, e faça com que experimentem a sua fidelidade às promessas de que há de encontrá-lo quem o procurar de coração sincero. Todas essas graças pedi ao Pai e ele tudo me prometeu fazer, como o vai realizando para com todos segundo a necessidade que eles tiverem. Quem não experimenta em si estas graças não deve deixar-se senão de si mesmo, porque meu Pai mantém a sua promessa com toda a fidelidade. Mas muitos se deixam cegar pelo amor próprio e as paixões dominantes e por isso não se produzem os efeitos que a graça de meu Pai opera nas almas bem dispostas e de boa vontade. Agradeci ao Pai todas essas graças que por minha causa distribuía aos meus irmãos e agradeci-lhe por parte de todos, principalmente por aqueles que delas tirariam proveito. No templo, havendo-me entretido no restante da noite nestas preces e ofertas, em que afetuosos colóquios com meu pai, ao aproximar-se o dia, empreguei o tempo em louvores como costumava, fazendo os habituais oferecimentos. Tendo depois entrado no templo e adorado a meu pai, orei e pedi-lhe que, assim como chegara o terceiro dia de minha permanência em Jerusalém e da terceira discussão com os doutores e ministros do templo, símbolo dos 3 anos de minha pregação, subsequentes ao ano 30º de minha idade,
Já completo, supliquei-lhe que naquele terceiro dia destacasse mais as suas misericórdias relativas àquele povo, iluminando-o e fazendo com que aprendesse a minha celestial doutrina. O Pai prometeu-me fazê-lo. Havendo-me entretido com eles, fruindo das perfeições divinas, saí do templo e, acompanhado dos pobres, como de costume, ia ensinando-lhes as verdades eternas. Amor e união ao Pai. Não parece grande coisa, esposa minha, ouvires que eu tratava no íntimo continuamente com o Pai, sem deixar de tratar com ele um momento sequer. Estou-lhe perfeitamente unido porque sou, enquanto verbo, uma mesma coisa com ele. Daí não podia nem por um só momento esquecer-me dele, nem estar separado dele, sendo uma só coisa com ele, conhecendo as suas infinitas perfeições e mérito infinito, amava-o infinitamente. Experimentava sumo gáudio em amá-lo e ser com ele uma só coisa. Ardia, pois, o meu coração de excessivo amor a ele, ao refletir na sorte incomparável que a minha humanidade tocara de ser assumida pelo Verbo eterno, união tão perfeitamente à minha alma. Reconhecendo-me, portanto, como o verdadeiro filho de um Deus tão grande, vendo as graças infinitas que este grande Deus e Pai havia concedido e comunicado à minha humanidade, achando-me sumamente obrigado por isso e conhecendo seu mérito infinito, ardia, como disse, de amor imenso para com ele. Estando unida ao Verbo a minha humanidade enquanto Deus, também eu, infinitamente o amava, amo e amarei por uma eternidade. Não passava um só instante sem fruir da companhia do Pai e tratar com ele, o que muito me deleitava. Se os que se amam querem estar sempre juntos, deleitando-se muito por tal convivência, é possível considerar que deleite e aprazimento experimentava em tratar com meu Pai, que eu amava infinitamente e infinitamente me amava. Com os doutores. Havendo-me entretido um tanto com os pobres a ensinar-lhe o caminho da salvação eterna, voltei ao templo e lá passei a orar ao Pai, à espera de que se reunissem os doutores, os anciãos e todos os ministros do templo. Estes vieram a tempo e coloquei-me no meio deles. Comecei novamente a disputar e explicar-lhe as Escrituras com maior eloquência, graça e sabedoria. Antes, porém, de começar a argumentar, orei ao Pai que fizesse ir lá a querida mãe, a qual andava me procurando pela cidade com seu esposo José. Falando-lhe ao coração, convidei-a a vir ao templo para ouvir-me discursar com os doutores. Ela, ouvindo a voz interna e reconhecendo a minha voz, que frequentemente lhe falava, veio com toda solicitude. Lá chegou justamente quando eu estava a discorrer. Logo que comecei a explicar as divinas Escrituras aos ouvintes, todos ficaram atônitos. Arrebatavam-se-lhes os corações, que muitos se deleitavam ao ouvir-me e em si mesmos iam se maravilhando da insólita consolação e gosto que experimentavam. Todos tiveram a inspiração divina de crer que eu era o Messias prometido. Tiveram-na tão veemente que lhes era preciso grande violência para rejeitá-la, porque a inspiração seguia-se também meu discurso,
a manifestar a cada um que já viera o Messias prometido. Em seguida, mais claramente, comunicava-lhes que, na verdade, eu o era quando, ao ser avisado por um ministro do templo, que haviam chegado fora do templo minha mãe e José. À minha procura, respondi-lhe em alta voz, de modo que todos me ouvissem. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Todos aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Mateus, capítulo 12, versículos do 48 ao 50. Fazia-os conhecer claramente ser eu o Filho de Deus, igualmente pela resposta à minha querida mãe quando se queixou por tê-la deixado. Respondi-lhe em alta voz: Por que me procuráveis? Não sabíeis que devo ocupar-me das coisas de meu Pai? Lucas capítulo 2, versículo 49. No entanto, com todas as inspirações divinas, toda a minha sabedoria e graça, todo o modo de falar tão claro que tivera, e tudo o que experimentavam em si mesmos, ao ouvir-me discorrer, jamais quiseram os seus corações endurecidos render-se, nem sua mente persuadir-se a crer ser eu o Messias prometido. Tanto pôde neles a soberba, a dureza, a ambição, que se mostravam obstinados cada vez mais. Continuei a discorrer com a habitual graça e sabedoria divina, estando presente também minha querida mãe e José, os quais se encheram de alegria ao ouvir-me e ao ver a atenção e o gosto com que me escutava cada um. Terminado o meu discurso, recebi de todos grande aplauso e principalmente dos doutores, que não podiam negar haver em mim uma sabedoria soberana, mas nenhum quis reconhecer-me como o verdadeiro Messias. Alegrava-me muito explicar-lhes as Escrituras divinas e manifestar a todos a grandeza e obras admiráveis de meu Pai. Era, no entanto, muito amargurada a minha consolação ao ver a dureza daqueles corações e a obstinação em não se renderem às luzes e inspirações de meu Pai e às verdades por mim reveladas. Ofereci esta amargura ao Pai e pedi-lhe se compadecesse e suportasse a dureza daqueles corações. Não interrompesse a misericórdia para com eles, não retirasse suas graças e luzes. Agradeci-lhe depois por tudo o que obrara nas almas dos ouvintes e pelas suas grandezas e misericórdias a eles manifestadas por meu intermédio. Louvei-o, exaltei-o e agradeci-lhe por parte de cada um, uma vez que não havia quem referisse a ele toda a glória e honra por aquilo que ouvira de mim. Tributavam efetivamente louvores à minha mãe e a José pelas grandezas que em mim descobriam, mas não as davam ao Pai a quem tudo devia. Supria esta omissão por parte de todos e supliquei ao Pai desse a todos os meus irmãos verdadeiro sentimento e luz especial, de tal modo que, ao ouvirem e verem em alguma criatura algo de admirável e digno de louvor, logo louvem o Criador, pois o Criador é quem torna a criatura partícipe de todo o bem. Esta é mero instrumento através do qual meu Pai quer dar mostras de seu poder e destacar as suas misericórdias e obras admiráveis. Gáudio em rever a mãe. Alegrei-me, pois, muito ao rever minha querida mãe e perceber a alegria de sua alma por ter me recuperado. Volvia para ela os olhares enquanto falava aos doutores e feria-lhe o coração com dardos de amor. Ofereci ao Pai este prazer e o de minha querida mãe,
e pedi-lhe se dignasse fazer com que experimente parte daquele júbilo cada alma que, depois de tê-lo recuperado, por fim o encontra. É bem razoável que a alma, aflita e cansada à procura de seu Deus, por fim o encontre e experimente a doçura de seu amor e frua de sua amável companhia. O Pai tudo me prometeu. Ofereci-lhe em seguida todos os padecimentos que suportara naqueles 3 dias, todas as minhas fadigas, o disputar com os doutores, porque, sendo muito gentil e ainda de tenra idade, embora a divindade me sustentasse, sentia muito na minha humanidade aqueles sofrimentos. Eram tanto mais sensíveis quanto era muito delicado e gentil. Pedi ao Pai que, por estes sofrimentos pelos quais passei, se dignasse transmitir força, ânimo e virtude a todos aqueles que tendem a fatigar-se e sofrer muito por sua glória e pela salvação das almas. Cada vez mais animados por seu auxílio e por sua graça, cansem-se de bom grado e não julguem pesada demais qualquer tribulação ou fadiga, pela glória de Deus e para a realização de sua vontade e dilatação da santa fé. Queixa e resposta. Terminada a minha disputa e despedindo-me dos ouvintes, adorei o Pai e agradeci-lhe quanto havia operado em mim. Depois fui procurar a querida mãe, que estava com grande desejo de falar-me e declarar-me sua aflição e a de José. Apenas me viu, disse-me: Filho, que fizestes? Eis que teu pai e eu andávamos à tua procura, cheios de aflição. Foi justa a queixa da mãe querida, e justa igualmente a resposta que lhe dei. Por que me procuráveis? Não sabias que devo ocupar-me das coisas de meu pai? A mãe querida recebeu a resposta com muita resignação, sem retrucar aquilo que, por luz divina, sabia ser justo. Pedi então a meu pai desse a todos os meus irmãos verdadeira liberdade de espírito, pela qual, ao conhecerem o que devem fazer por sua glória, façam-no livremente, sem consideração à carne e ao sangue, e com liberdade digam de fato a quem se lamenta que devem executar o que Deus quer, preferindo sempre a glória e a honra de Deus à satisfação de seus parentes, sem olhar os desgostos a que estes queiram se entregar, para que seja glorificado o Pai e se cumpra a sua vontade. Para Nazaré. Depois de me entreter por breve tempo com a querida mãe José e consolar muito as suas almas com a minha presença, havendo juntos adorado de novo o Pai e pedido a bênção, partimos de volta a Nazaré. Não tomamos refeição alguma, mas assim em jejum dirigimo-nos para a pátria, bastando à querida mãe e igualmente a José o consolo de ter me encontrado. Havendo saído de Jerusalém, voltei-me para abençoar aquele povo e pedi ao Pai fizesse que nas almas de todos aqueles que lá me haviam ouvido discorrer ficassem impressas as minhas palavras e que doravante se confirmassem cada vez mais nas verdades por mim demonstradas e na fé de já ter vindo ao mundo o Messias prometido. O Pai prometeu-me continuar com as suas divinas inspirações e luzes, a fim de se disporem a prepararem para minha recepção, quando, com minha pregação, me demoraria entre eles. Mas via a instabilidade daquele povo e sentia com isto grande pesar.
Ia me consolando, contudo, ver que as outras nações corresponderiam bem melhor às graças de meu pai e alguns estrangeiros mostrar-se-iam mais fiéis do que aqueles do lugar, apesar de serem do povo eleito. Em viagem. Prosseguindo nossa viagem com muita alegria, da dileta mãe e de José, começamos a cantar um cântico novo de louvor e ações de graça ao Pai, por ter a dileta mãe me reencontrado depois de muita aflição e diligência em procurar-me. Cantava a dileta mãe tão docemente que os anjos estavam atônitos ao ouvi-la. Ao Pai muito aprazia isto e eu cada vez mais ficava ferido por seu amor e sua graça. Cantava também eu, fazendo eco e seus louvores. Ela alegrava-se muito mais ainda ao ouvir-me e arrebatada de amor, suavemente enlanquecia. Meu pai tinha muito gosto neste canto e eu lhe oferecia por parte de todos os meus irmãos, especialmente por aqueles que, depois de terem obtido de meu pai quanto desejavam, mostram-se descorteses. Nem sequer lhe agradecem, não lhe tributam louvores. Vendo esta falta de reconhecimento de muitos, procurei suprir sua falta com as habituais ofertas ao Pai, que ficava aplacado. Na viagem andava entre a querida mãe e José. Olhavam-me eles com grande zelo, muito receosos de perder-me novamente. Embora já houvesse manifestado em conversa à querida mãe que não temessem mais perder-me, contudo, vigiavam-me muito. Ofereci aquela solicitude e vigilância ao pai, e unida a mim também ela ofereceu-as. Pedi-lhe desse a todos aqueles que recuperarem a graça perdida, grande zelo em guardá-la, solicitude de não perdê-la novamente e contínua vigilância sobre suas almas para conservarem aquilo que com esforço reencontraram. Em nossa viagem, encontramos alguns que, tendo estado no templo, estiveram me ouvindo discorrer. Estes, arrastados por meus admiráveis atrativos, encantavam-se em olhar-me novamente, vendo em mim tanta graça e majestade, prorrompiam em palavras de louvor a mim, a minha mãe e a José, acreditando que fosse meu pai, porque não eram capazes de entender o mistério admirável de minha encarnação. Chamavam-nos de bem-aventurados e felizes por terem tal filho. Alegravam-se estes com os louvores que recebiam, mas referiam-nos todos ao Pai. Alegravam-se muito com isso, porque, desejando que eu por todos fosse conhecido, regozijavam-se com os louvores que me eram dados. Por este motivo era justa a sua alegria. As bênçãos de Jesus. Tendo chegado à pátria, antes de lá entrar, voltei-me novamente para abençoar os campos visíveis. Dali, orando ao Pai, fizesse que a minha bênção se estendesse por todo o universo e todos conhecessem o fruto da minha bênção. Não só as terras dando fruto em abundância, mas também os homens experimentando na alma novo sentimento, a saber, os justos uma consolação de espírito e estímulo para amarem e servirem a meu Pai com maior perfeição, e os pecadores a verdadeira compulsão e o estímulo para se converterem e emendarem-se. O Pai o fez, e eu, por parte de todos, rendi-lhe as devidas graças.